Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News de Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. São 10 horas da manhã, 9 horas 51 segundos. E hoje recebendo dois assuntos completamente diferentes, né, André Felipe, mas que acabam se comunicando. Nós vamos receber a Daniele Berchieri Lac. Daniele Berchieri é neta do Angelim Berchieri, fiquei sabendo hoje, não tinha essa informação. Trabalha na PAI há apenas 23 anos. Nós vamos falar sobre inclusão, um assunto que não vai cessar nunca, felizmente, né? E a partir das 11 horas da manhã nós vamos receber o Turbina, conhecido por toda a sociedade de Jaboticabal, que é diretor de trânsito da nossa cidade, e nós temos muito que falar sobre esse assunto, trânsito. Dentro de instantes estaremos retornando aos microfones. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643.
Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 6 minutos. E aqui recebendo Daniele Berchieri para falar um pouquinho sobre educação inclusiva, né? Hoje seria mais propício estarmos falando sobre a questão da crise política, mas como os nervos estão um pouquinho abalados, vamos esperar a poeira baixar para entrarmos nessas questões mais polêmicas. Convidamos Virgílio Grégio, que é o secretário de Obras de Jaboticabal, para estar falando da questão da acessibilidade na nossa cidade, mas infelizmente ele passou por uma cirurgia de última hora, uma cirurgia emergencial, e não pôde comparecer. Muito bom dia, Daniele. Bom dia, André. Importante ressaltar o currículo dela. 23 anos, Daniele, 23 anos trabalhando na PAI? Isso. Eu iniciei como professora, né? E desde 2004 que nós temos um projeto que trabalha sobre a inclusão e eu estou na coordenação desse projeto. Você é graduada em Pedagogia pela Faculdade de São Luís, fez pós-graduação em Psicopedagogia pela Uniara, complementação pedagógica na Unesp Araraquara, fez um curso de especialização Terapeutas do Desenvolvimento, fez na própria Federação Estadual das APAES, né? Isso. Curso de treinamento de professores na área de deficiência mental. André Felipe, primeira pergunta para Daniele. Vamos lá. Vamos trabalhar nossa pauta aqui. Daniele, então, ainda existe dificuldade de inclusão dos alunos deficientes? Porque, assim, a APAE a gente sabe que é uma instituição que já tem experiência. Eu digo assim, nas escolas, realmente, outros lugares, eles têm ainda dificuldade? As dificuldades sempre existem, né? Até porque ainda encontramos bastante resistência, não só por parte de profissionais, como da família também. Talvez por falta de informação, de conhecimento mesmo na área. Mas já avançamos muito nesse sentido, né? Quando iniciamos com esse projeto, né, de incluir os alunos com deficiência intelectual, era tudo muito mais difícil, né? Os professores, as escolas tinham bastante resistência por justamente não conhecer, não saber com que iam lidar, né? E aí entra a APAE no sentido de trazer essa informação, de fazer essa orientação ao professor. Você tem, pegando o gancho dessa pergunta do André Felipe, você tem alunos que são assistidos pela APAE e que de repente vocês encaminham para o ensino regular, para que ele conviva com os demais? Sim, hoje o público da Escola de Educação Especial da APAE é um público bem restrito. Pela legislação, na Escola de Educação Especial da APAE só podem estar os alunos que necessitam de um apoio pervasivo, que são apoios permanentes em várias áreas do desenvolvimento. São os casos graves realmente. Alunos que têm uma deficiência, mas que não necessitam desse apoio, que eles conseguem ter uma vida social e escolar, eles têm que estar na rede comum,
tá? Então, desde 2004 que a APAE já vem fazendo esses encaminhamentos e hoje eles nem entram mais para a escola da APAE. A APAE não é mais porta de entrada desses alunos. Então, a criança, quando a escola percebe que a criança tem uma dificuldade que extrapola ali, né, o que se é esperado para determinadas idades, eles encaminham para a APAE, essa criança passa por uma avaliação multiprofissional e assim que é constatada a deficiência, é oferecido para essa criança o atendimento educacional especializado e os atendimentos de saúde que ela necessita. Mas eles permanecem na escola comum, eles não vêm mais para a escola da APAE. E a APAE continua assistindo esses alunos lá? Tem alguma parceria com o setor público? No Sim, sentido de... esse atendimento educacional especializado, ele é em parceria com o município, tá? É um convênio que a APAE tem com o município para atender esses alunos. Então, eles estão na rede municipal de ensino, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E aí, no período contrário à escolaridade, eles voltam na APAE para fazer o atendimento educacional e os de saúde conforme a necessidade de cada um. E como que é feita a inclusão dessas crianças no ensino regular, né? Porque ainda existe muita... As pessoas ainda não estão bem informadas sobre, né? E preconceito, né? Eu acho que entra um pouquinho também na questão do preconceito. Normalmente, as crianças... chegamos num ponto agora que eles não vêm direto para a APAE. Eles estão já na rede. E aí, assim que a escola detecta, eles encaminham para a APAE para avaliação. Então, a gente não tem mais recebido, e nem podemos, pela legislação, alunos que têm uma necessidade, uma deficiência leve ou até mesmo moderada. Inclusive tem aquela polêmica de que a mensalidade é mais cara, né, para deficientes em escolas regulares, né? Ou já foi aprovada a lei que proíbe isso? Não. Isso é ilegal, na verdade, né? Você não pode. Aí tá falando da escola particular. Não, porque eu tava vendo numa publicação que existe essa polêmica, que tem escolas que cobram mais caro. Não, escolas públicas não podem fazer isso. E a particular também não. A particular também não pode, né? Cobrar a mensalidade mais cara, não. O que acontece ainda, que também não é legal, em termos de legislação mesmo, é a escola cobrar da família a auxiliar que fica com essa criança. Na verdade, a escola tem que proporcionar isso para a criança. E não a família pagar, não a família arcar com esse custo. Tá? Mas isso, infelizmente, ainda acontece nas escolas particulares. Você tocou num assunto importante, porque só para o nosso ouvinte entender, vamos imaginar que o pai tem um filho com uma deficiência moderada ou leve mental. E aí ele vai ser inserido, ele não vai para a APAE. Uhum. Quando ele é inserido numa sala de aula, vamos imaginar aí com 20, 25 alunos, eu não sei como é que está esse número, ele passa a ser um aluno diferente. Eles tem que ter alguém assistindo ele, a parte do professor regular, aquele que a gente conhece, que ele tem lá, está assistindo 25, 30 alunos, ou o próprio professor tem que estar preparado, ou deveria estar preparado, para conduzir esse aluno, a educação desse aluno. Essa questão de ter o auxiliar é uma questão ainda que gera bastante polêmica nas escolas, porque... para o professor, realmente é muito complicado trabalhar numa sala numerosa, porque as escolas públicas normalmente é de 25 a 30 alunos, aí tem o aluno com deficiência e mais alunos que já têm dificuldades, que isso tem em todas as escolas. Então, os professores, eles pedem esse auxiliar. Na verdade, o que a lei diz é que precisa ter um cuidador. A escola, ela precisa ter um cuidador que ele vai estar ali para ajudar essa criança nas necessidades fisiológicas, de mobilidade, de alimentação, uma troca de fralda, e não para fazer a questão pedagógica. A responsabilidade pedagógica é do professor, tá? Isso ainda é um equívoco, ainda acontece de ter a auxiliar dentro da sala para fazer as atividades pedagógicas, isso não é correto, tá? O professor é que tem que fazer isso. Auxiliar, dependendo da necessidade, às vezes um aluno que tem crises convulsivas,
ela realmente ela vai necessitar de ter uma pessoa ali do lado dela, porque ela pode ter uma crise, ela pode se machucar. E aí, esse auxiliar, ele acaba assumindo o papel de um professor, né? E isso não é adequado. Não é o recomendado. Não é o recomendado, tá? Mas, vamos pensar assim, está sendo bom para esse aluno, ele está tendo uma atividade diferenciada para ele, dependendo do caso, é até indicado ter essa pessoa ali do lado, né? Mas não é para todos os casos. Isso agora eu te faço uma pergunta, muito claro. Toda sala que tem um deficiente mental moderado ou leve, tem um cuidador? Não. Mesmo no público isso não acontece, não é regra? Porque depende da necessidade daquele aluno. Ah, ok. Tá? Porque tem aluno que tem a deficiência intelectual, mas ele se vira super bem, ele é funcional, que é o termo que a gente usa. Ele tem autonomia para banheiro, para alimentação. Às vezes é uma questão mais comportamental ou específica de uma dificuldade pedagógica mesmo. Então, ele não tem essa necessidade. Isso é a dificuldade que os professores têm de entender. Eles acham que todos que têm a deficiência intelectual teriam que ter uma pessoa. É como se fosse um problema para ele, né? Sim. Agora, o professor que vai receber esse aluno, ele necessariamente está preparado para receber esse aluno? Ou nós vamos fazer mais uma mudança nesse país em termos de educação quantitativo, né? No sentido assim, olha mundo, o Brasil é um país inclusivo, então o que é incluir quantitativamente? É você pôr o aluno na sala. Agora, na medida em que esse professor não está preparado pedagogicamente para lidar com isso, e penso que a sua fala, quando diz que ele reclama por não ter um cuidador, não ter um apoio, é até em função do despreparo dele. Sim. Essa questão de estar preparado é um pouco complexa. Por quê? Cada aluno, ele tem uma necessidade, tá? Então, eu tenho uma formação toda na área de deficiência intelectual. Mas quando eu recebo um aluno, eu tenho que estudar o caso daquele aluno. Ele tem uma necessidade específica. Então, assim, é importante que o professor, ele tenha o conhecimento, ele tenha a informação do que como funciona, quais as características, tá? Agora, o dia a dia com o aluno é só na convivência que ele vai saber, né? Eu escuto muito dos professores, porque eu faço a orientação nas escolas, eu tenho, assim, eles têm muito essa fala mesmo, né? De, eu não estou formada para isso, eu não tenho essa formação, eu não sou capacitada, né? Mas eu acho que o interesse, né, de você ir buscar a dedicação e principalmente a mudança de olhar, porque eles olham para a criança, o aluno com deficiência intelectual ou múltipla ou física ou auditiva, qualquer uma delas, como sendo um ser incapaz, né? E eles não são incapazes. Você acredita que a sociedade, o aluno ou o próprio colega, mas tem professores que têm esse olhar também, né? Tem. Muito. Então, mas aí eu te pergunto, que evolução que esse cidadão vai ter na sala de aula se esse professor tem esse preconceito, essa visão, e ao mesmo tempo aliado a um despreparo pedagógico para receber? Eu converso muito com os professores quando eu vou fazer as orientações, no sentido de eles enxergarem além do que eles querem ver, né? Muitas vezes a expectativa que eles têm com relação àquele aluno não é atingida, mas não é por um problema do professor, né? É pela limitação daquele aluno. Mas o pouco que ele deu, né, tem que ser valorizado, porque às vezes é o que ele consegue dar. E é isso que os professores não conseguem enxergar, porque eles querem que seja um aluno assim como qualquer outro, né? Que dê conta daquele conteúdo, da apostila, porque agora a rede é toda apostilada, né? Então, eles me questionam muito isso. Como que eu vou fazer agora? Porque eu tenho que dar conta desse conteúdo, dessa apostila, e o que eu faço com esse aluno que não vai, né? E aí gera toda uma polêmica com relação a essas atividades diferenciadas, né? O que é essas atividades diferenciadas? Como trabalhar isso com esse aluno? Ô, Daniele, e o governo, não lembro se é o governo federal, acho que é estadual, né? Cogitou fechar as APAES. Sim. Né? E gerou muita polêmica, as mães foram às ruas protestar, sim, né? Manifestar a sua indignação. E o que isso acarretaria?
Porque, não, e só completando, qual que é a importância das instituições especializadas, né? A APAI, a APAS, o CETAP e a Estrelinha Azul, que lamentavelmente foi fechada em Jaboticabal, né? E o mais lamentável ainda é que nós não vimos nenhuma indignação, ninguém organizou passeata para estar protestando contra esse caso lamentável, né? Deixamos muitas crianças desassistidas. Então, o que acarretaria? Qual que é a importância da APAI? Como eu disse, né, no início, a Escola de Educação Especial da APAI, ela tem um público específico, né, que são os graves, e que esses alunos, eles não teriam condições de estar na rede. Quando teve toda essa questão aí do fechamento das APAIs, na verdade foi uma interpretação errônea, né, porque não dá para se incluir todos, né? Porque as escolas não estão preparadas em termos não só educacionais, mas com relação à questão de saúde, porque muitos desses alunos, eles não têm condições de estar na rede por questões de saúde mesmo. São alunos com sonda, com respirador, tráqueo. Então, eles necessitam, além da questão educacional, de um profissional da saúde auxiliando. E isso, hoje, atualmente, não é possível nas escolas. Né? Porque é um ambiente que tem muita contaminação. Sim, e você imagina um aluno acamado dentro de uma sala de aula, né? Numa maca, com tubo de oxigênio, com sonda, né? Dieta passando na sonda, aula acontecendo. Imagina como seria isso no ambiente escolar, até com relação aos outros alunos, né? Então, hoje não é possível de se fazer isso. Então, as escolas das APAIs, elas vêm para suprir essa necessidade, já que não é possível que se faça. Além disso, tem a questão dos atendimentos de saúde, que a gente sabe que a rede pública não dá conta da demanda, né? Então, a APAI oferece hoje um número considerável de profissionais da área de saúde, inclusive médicos, né, geneticista, neurologista, psiquiatra, clínico geral, para atender essa clientela. E o atendimento educacional especializado, que ele vem para complementar essa questão da inclusão, né? Ele vem para dar o apoio que as escolas precisam. Então, imagina se não tivesse a APAI, né? O município poderia realmente fazer esse trabalho. Mas eles não podem contar com a equipe que a APAI tem hoje. Com a estrutura da APAI, né? Então esse assunto que o André Felipe até principiou a pergunta dele, no sentido de repente discutir esse fechamento da APAI, isso está sepultado já, isso já está enterrado na sua perspectiva? Sim. Né? Foi feito vários estudos junto à Secretaria Estadual de Educação, à Federação das APAIs, né? A federação, ela tem colegiados que estudaram, então foi feita uma nova política com relação a isso, que foi onde foi determinado o público da APAI, qual é o público da APAI, o público do AE, né, do atendimento educacional especializado, a própria clientela do CETAP, que é uma unidade da APAI, né, a educação especial para o trabalho, porque os alunos, quando eles vão para o Estado, para escolas do Estado, a APAI não faz mais o AEE. O CETAP como que funciona? Porque a APAI, porque eu já visitei o CETAP, são pessoas assim que fazem atividades normais, eles cultivam, Sim. Eles fazem artesanato, eles não... Qual que é a diferença? Porque a APAI é caso mais grave, né? Isso, no CETAP são alunos que... Adultos, jovens e adultos, que vieram de escolas do Estado, que têm uma deficiência, e eles vão para o CETAP para fazer o curso de Educação Especial para o Trabalho, tá? Esse é um assunto que seria muito legal também ser pautado aqui, e aí eu vou até deixar uma sugestão de convidar a Patrícia Lessi, que é a coordenadora desse trabalho, que é bem legal, ela vai poder explicar assim, redondinho para vocês. Conheço ela, tenho uma admiração muito grande por ela. Olha, nós temos que ir ao nosso primeiro intervalo, e até quero deixar registrado que nós chamamos também profissionais da educação pública, tanto municipal como estadual. E assim, nós tivemos outros programas, tem um pouco de dificuldade, eu não sei se é agenda, enfim, mas a gente tenta muito chamar o pessoal, e até faço um apelo aí
para que o pessoal da educação municipal e estadual nos atenda em demandas para a gente poder estar debatendo. Porque imagina a riqueza, na medida em que eu trago você, representando uma instituição tão renomada como a PAI, eu trago mais uma pessoa do município para tratar da questão, fazer o contraponto, né? Sim. Porque na verdade a gente só fica com um lado da história, né? Eu não estou nem dizendo que a nossa percepção está equivocada, até porque a gente está careca de saber do despreparo dos de muitos professores, não vamos generalizar, mas em tratar a inclusão como uma questão quantitativa. O aluno está na sala e só quero fazer um reforço em relação à sua fala. Quando o professor vira e fala numa capacitação, eu acho um absurdo isso, como é que eu vou manter a apostila, a programação com esse aluno devido às deficiências e limitações dele? A questão para mim é muito clara. O professor tem que entender que aquele aluno não vai seguir o ritmo do outro. Sim. Só que o que ele tem que ter dentro dele como missão, se ele for um missionário mesmo, não estiver ali só pelo dinheiro, como muitos fazem, ele tem que entender o seguinte: eu peguei esse aluno no início de 2016 e como é que eu vou entregar ele no final de 2016? Eu não vou entregar ele como aquele aluno plenamente capaz, se a gente pode colocar assim, mas como é que eu vou entregar esse aluno melhorado? Sim. Mesmo que esse melhor seja 10% em relação ao aluno regular. Mas a gente retoma esse assunto após o intervalo. NY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar, efetuar trocas de óleo e lavar o seu carro ou caminhão. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. E ainda pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Além de salgados, doces, sucos, lanches e muito mais. Equipe sempre a postos para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Auto Posto Portal da Nova. Rua Santo André, 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-6440.
DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10h30 agora, né? Bom, quais as especialidades, Daniele, que deve ter um educador inclusivo, né? Qual o preparo? Porque você estava explicando, né, que tem muita gente ainda que não fica um pouco perdida, né, na hora de quando recebe esse desafio, né, essa vocação. Qual que é o preparo que tem? São duas questões aí. Vamos falar primeiro para trabalhar na PAI. Né? Um professor, para dar aula na Escola de Educação Especial da PAI, ele tem que ter a formação em pedagogia e a habilitação em deficiência intelectual. Ou, se não tiver essa habilitação, o curso de 600 horas em deficiência intelectual aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Esses são os critérios para selecionar um professor para trabalhar na escola da PAI. Para rede, isso não é exigido, né? Mas como a tendência é cada vez mais aumentar esse número de alunos, justamente por conta do público-alvo da PAI, os professores deveriam se capacitar, porque eles vão receber. Todo ano vai aumentar isso, eles vão receber. Então, o ideal seria que se fizesse uma capacitação, uma especialização na área. Mas além da formação, qual que seria, por exemplo, o preparo físico e psicológico de um profissional desse? Físico não teria nenhum, assim, nada que, mesmo que se chegar um aluno com uma deficiência múltipla, o aluno com deficiência múltipla é um aluno que necessita de um cuidador, né? Então, esse professor, na verdade, ele vai dar a aula dele normal. Psicológico, eu acho que, como eu já disse anteriormente, né? Essa mudança, o olhar, na maneira de enxergar essa deficiência, de acreditar nesse aluno, né? Isso é fundamental. Se eu não acredito no meu aluno, nada do que eu fizer vai dar resultado. Daniele, até pegando o gancho disso que você está falando, quando a pessoa faz opção por um curso de pedagogia com habilitação em deficiência intelectual, depois ele faz outros cursos, ele já denota uma vocação nessa área, né? Eu acho que dificilmente a pessoa vai buscar essas habilitações, essa formação por questões de funcionais, de salário, ter um emprego. Eu vejo, porque assim, se tem uma área que eu vejo muita vocação, mesmo com todos os problemas de preparo que a gente vê por aí, mas é o pessoal das deficiências, né? Você vê que tem muito amor, muito... E o que a gente percebe também, né? Eu, 23 anos aí, eu vou fazer agora em maio, que eu tô ali na PAI, se a pessoa não tem esse perfil, né? Essa vocação, ela não fica. Porque é um trabalho que realmente exige muita dedicação, né? Eles dependem da gente, né? Muito mais do que um aluno que não tem uma deficiência, que você passa o seu conteúdo na lousa e eles vão embora, né? O aluno que tem uma deficiência, ele exige muito mais desse professor, né? E aí até se justifica a resistência que a gente às vezes encontra. Só queria deixar um parênteses, assim, que
Existem sim professores com bastante resistência, mas também encontramos Bons muitos exemplos. professores que se dedicam, que procuram saber, que querem entender, né, qual que é essa síndrome, o que ela traz, quais são as características, como que eu vou lidar com isso. Então, como em qualquer outra profissão, né, a gente encontra bons profissionais e maus profissionais. maus Você até profissionais, comentou, porque infelizmente. vocês dão capacitação e acompanhamento nas escolas públicas, né? Eu faço as orientações. As orientações. Isso. E você até comentava no intervalo que você tem um grupo no WhatsApp, né? Hoje Sim. tem que aderir à modernidade tecnológica. E você estava falando que muitas vezes eles te passam depois Sim. ideias, projetos. Sim. Olha, eu estou pensando isso, Dani. O que você acha desse até projeto? mesmo no Facebook, né? Tem, assim, eu recebo muitas dicas de trabalho, dicas de atividade. Então, eu sempre marco o nome das professoras que eu sei que querem ajuda, né? Que sempre me pedem. Então, assim, as redes sociais, elas acabam auxiliando bastante nesse processo aí. E a educação inclusiva, ela engloba todos os tipos de deficiência? Sim. Deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, física, múltipla, né? Que várias deficiências associadas. E o transtorno do espectro autista, que até pouco tempo atrás era ainda... não se falava muito sobre isso, mas tem aparecido bastante caso pra gente, né? Você acha que aumentou ou os pais começaram a entender que eles precisariam encaminhar? Então, não. Na verdade, eu acho que assim, começou-se a estudar mais sobre o assunto, né? E aí, alunos que até então tinham como diagnóstico uma deficiência, e hoje, através dos estudos, das pesquisas, chegou-se ao diagnóstico de autismo. Vocês têm, desculpa mesmo. Vocês têm autista lá na PAI? Temos autistas tanto dentro da escola da PAI, como autistas na rede municipal. Temos. Uma curiosidade minha, por exemplo, ao incluir alunos com deficiência visual e auditiva, como que o professor na escola regular faz? Porque tem apostila em braille, livros para que esse aluno possa acompanhar normalmente? Sim, da mesma forma que a Secretaria Municipal tem esse convênio com a PAI, eles também têm o convênio com a Olhos da Alma, que faz esse trabalho. Tô falando assim, esfera nacional. Você não sabe responder? Não sei. Não, o MEC manda material. Entendi. É isso que eu queria saber. Não, manda material Em braille, manda. Mas o André Felipe tocou num assunto que me atentou para outra coisa. A gente sabe que as especialidades, tem uns que são especialistas em DI, Sim. deficiência intelectual, outros auditivo. Acontece de colocar diferentes deficiências dentro da mesma sala? Ou na hora de... Acontece? Acontece. Mas e como é que fica esse imbróglio? Porque, veja, você pega um professor... Eu não estou nem entrando naquela seara daqueles professores que não estão preparados para nenhuma patologia, nenhuma deficiência. Mas, e quando você coloca, por exemplo, vamos imaginar um deficiente visual, um auditivo e um intelectual na mesma sala? Na verdade, tem-se um cuidado, né? Na hora de fazer de montar as salas. Tá. Mas pode acontecer, por exemplo, de ter um intelectual com um visual. Isso pode acontecer. São necessidades diferentes, né? E como eu disse, assim, a Olhos da Alma faz a orientação e a adaptação de material, né? Para o aluno cego. E a PAI faz com relação ao intelectual. A Estrelinha Azul fechou as salas de aula até por conta da inclusão. Então, eles estão incluídos em salas regulares, porém, a Estrelinha faz o atendimento educacional especializado, assim como a PAI faz para os deficientes intelectuais. Os alunos não frequentam lá, mas eles vão até as escolas. Na verdade, está funcionando dentro da Escola Aparecida, né? A Senhora Aparecida. Então, os alunos estão incluídos lá, dentro das salas de aula comum, que é o que preza a lei. E aí, eles têm ali mesmo, dentro da Escola da Aparecida, o atendimento educacional especializado para esses alunos no contraturno. Aí eu te faço a pergunta. A PAI, por exemplo, tem mapeado todos os alunos deficiente intelectual nas escolas públicas e particulares? Todos não, porque tem aqueles que não chegam para a gente. Por quê?
ou porque a escola não encaminhou, ou porque os pais não aceitam, né? Porque ainda tem-se a questão do preconceito por ser a PAI. Então, alguns pais não aceitam que a escola faça. Você até chegou numa pergunta que é importante fazer, que é a próxima pergunta, que os pais são conscientes de que os filhos podem se desenvolver, que eles não são incapazes, Sim. né? Os que estão lá com a gente, é feito um trabalho com essas famílias também, né? Do mesmo jeito que a gente vai para a escola, a gente faz essas orientações para a família, até porque é um todo, né? Se a gente após o horário de expediente da PAI, os pais têm que saber lidar com aquele... Sim, e até lidar com as questões lá de fora, né? Porque eles vão enfrentar preconceitos nas escolas ainda, até mesmo com os outros alunos, né? Então, eles precisam lidar com isso. Agora, os pais, tem pais que, às vezes, a escola quer fazer um encaminhamento, porque percebe a necessidade daquele aluno, mas o pai não aceita que faça esse encaminhamento. Então, aí esse aluno não chega pra gente, ele fica na sala de aula, sem ter um desempenho adequado, né, um desenvolvimento adequado. Você sente que os pais têm dificuldade em aceitar que os filhos deles têm um certo déficit, inclusive no meio privado, né? Porque às vezes você chega, por exemplo, falar para uma mãe que o filho dela tem um déficit, por exemplo, de atenção ou uma dificuldade de aprendizado que precisa de um reforço, tem mães que não aceitam, né? Sim. Ficam realmente... não entendem o que a educadora está tentando dizer. Ela está tentando ajudar, não está dizendo que seu filho é deficiente, que seu filho não tem capacidade. Eu acho que assim, a dificuldade ainda está muito relacionada à questão por ser a PAI, né? Isso na rede privada ou na rede pública, eles ainda entendem a PAI como sendo uma escola de loucos, né? Como há muito tempo era chamada. Sendo que a APAI hoje, ela tem uma ampla variedade de atendimentos, né? Eles têm, hoje na APAI, tem atendimento para qualquer tipo de dificuldade, né? Então, não é só deficientes que tem ali, a gente atende também com relação à prevenção. Então, alunos com até 5 anos e 11 meses que têm um atraso somente, eles vêm para receber estimulação, para que esse atraso não acabe se tornando um déficit muito maior. Mas tem pai, né? que não aceita. Tem pai que não aceita ainda. E você entende que agora é mais uma questão de opinião sua. Eu sei que você não tem o conhecimento do nacional, mas você acha que as escolas públicas e privadas estão preparadas para receber alunos com limitações físicas? Você acha que existe acessibilidade? Em todas ainda não. Né? A gente ainda encontra escolas com bastante limitações com relação a essa questão da acessibilidade. Escada, falta de rampa, falta de banheiro adaptado, isso ainda existe. Não apenas pública, não apenas pública. É importante ressaltar isso aos nossos ouvintes, mas também particulares. Particulares, né? Também. As escolas públicas, na medida do possível, eu vou falar em âmbito municipal, que é a parceria que eu tenho e que a gente trabalha, vem sendo feito aos poucos, né, dentro das possibilidades, vem sendo feito, porém ainda tem muito que se fazer. Ok, Daniele. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes.
Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 48 minutos. Gostaria de fazer um comentário aqui, né, já que estamos falando de educação inclusiva, que é lamentável a quantidade de locais públicos, de instituições públicas, inclusive instituições públicas voltadas para a educação, que não possuem acessibilidade. Nós vemos prédios, inclusive na capital, né, que tecnicamente deveria ser já tida como o estado mais envolvido do Brasil, deveria ter
né, essa acessibilidade. Então, nós vemos repartições públicas que não possuem rampas, não possuem elevadores, ou seja, falar de educação inclusiva, falar de um sistema, de uma reformulação da educação, para estar incluindo esses alunos, sem que eles mesmos tomem providências, eu acho lamentável. E tem um detalhe, tem mais um agravante aí. Quando o privado vai fazer qualquer tipo de construção ou reforma, se não tiver acessibilidade, eles não aprovam. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o governo, ele é ótimo. Quando me perguntam se eu sou contra a privatização, eu digo que não, porque o governo ele é ótimo para cobrar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Péssimo para operar. Então, ele é ótimo para cobrar. Eu não sou contra o pedágio. Sou contra o valor do pedágio, sou contra cobrar IPVA, cobrar 2 vezes. Então, o governo ele é ótimo. Então, na hora de fiscalizar a documentação que você protocola, se não tiver acessibilidade, eles não aprovam. Só que a área deles, eles não fazem. Bom, feito o manifesto aí, né, André Felipe? Agora vamos voltar à pauta, né? Que nós falar, né? Tem que falar, claro que tem que falar. O pessoal precisa criar vergonha na cara. Com certeza. Mas enfim, falar de política e vergonha na cara não combina muito, né? Tanto é que a gente está vendo aí, essa semana, a gente acorda de um jeito, dorme de outro jeito. Hoje não dá nem para falar mais em política no Brasil. Gente, o Lula é ministro ou não é? Não é. Bom, eu não era antes do programa, agora eu já não sei mais. Né? Não era. Agora, porque a gente tem que se aguardar aí para ver se... nós temos que ver o que vai acontecer. Porque assim, você acorda de um jeito e dorme de outro. Ontem eu estava assistindo... Não, o sistema judiciário está de um jeito que o pessoal tá brincando de ser juiz, né? Porque... Pessoal, não sei, eles... eu quero, não quero, sim. Tem que definir, se não vai ser... agora parece que o Gilmar Mendes vai mandar pro Supremo para ver se defere o parecer dele ou se indefere. Mas está uma parafernália. O problema disso, ouvinte, é que enquanto essa brincadeira toda fica aí, essa polarização de petralhas e coxinha e etc e tal, o Brasil fica parado, fica essa inércia aí. E o desenvolvimento que é bom, política econômica, nada, né? Nada. E a gente que é empresário sabe o tamanho do sofrimento. Mas isso não é problema seu, Dani, né? Seu assunto é outro. Você está contribuindo, tudo isso repercute também na infraestrutura da PAI, claro, né? Porque diminui até as contribuições, que aí todo mundo começa a cortar, né, Dani? Hoje, quais são os tipos de deficiência que vocês têm na PAI? DI, que você falou que às vezes são múltiplas, né? Isso. A PAI hoje ela trabalha com deficiência intelectual, deficiência múltipla, que é a deficiência intelectual como base, mas outra deficiência associada, pode ser auditiva, visual ou física. E a deficiência física, que agora a PAI atende na área de saúde também, só a deficiência física. E o transtorno do espectro autista, né? Imagina. Então sempre tem que ter a deficiência... sempre tem a deficiência intelectual e mais alguma. É isso que eu estou entendendo? A base para entrar na PAI, para ser um usuário da PAI, é a deficiência intelectual. Tá? Quando você fala múltipla, quer dizer... a deficiência intelectual com a física associada, por exemplo, é uma deficiência múltipla. Isso acontece no visual também, né? Eu lembro que a Gi, que é a presidenta... Isso. Eu tô igual a Dilma, né? Presidenta. Mas é a presidenta do Olhos d'Alma, ela sempre dizia isso, quer dizer, pode ter múltipla, só que tem que ter o visual. O visual. Do Olhos d'Alma, a base é o visual. Lá na PAI, a base é a intelectual. Dani, nós temos aí mais... 8 minutos de programa. Eu queria explorar um pouquinho com você essa questão para a gente tentar trabalhar um pouquinho os pais, né? Conscientizar os pais da importância, aqueles que aderiram já ao projeto da inclusão, aqueles que, eu estou dizendo os pais que têm filhos com alguma dessas patologias, né? Eu queria trabalhar um pouquinho isso com você para a gente conscientizar esses pais, e principalmente aqueles que relutam ainda e enxergar a patologia do filho, porque ele não vai ajudar. Eu vejo, tem uma menina que é Down, a gente sempre, eu posso dizer assim, uma menina que é Down? Ela tem síndrome de Down. E eu vejo ela indo trabalhar, eu lembro que ela trabalhava nas casas pernambucanas. Gente, uma graça, você vê ela sozinha na rua, sabe? Mas assim, se você vê, você tem que chegar perto e identificar que ela é síndrome de Down. Mas eu acho incrível isso, e provavelmente foi fruto de um trabalho com a PAI também, né?
Tem a BC Down também, que trabalha. Tem também, que trabalha, inclusive, para inserir no mercado de trabalho. Teve uma vereadora que foi eleita, acho que foi em Portugal, uma síndrome de Down, uma menina com síndrome de Down foi eleita. E vereadora. Assim, os pais que já estão com a gente lá na PAI, então eles recebem toda a orientação, inclusive da parte de psicologia, da parte de saúde, do quanto é importante para os filhos, né, que têm uma deficiência, terem uma convivência social, né? Muitos ainda têm essa dificuldade, né, de expor o seu filho, porque ainda enfrenta o preconceito, a questão das diferenças, né? Então, alguns ainda preferem ficar mais em casa, mas a APAI já está fazendo esse trabalho, né? Então, a APAI traz essa pessoa com deficiência para lugares públicos, para o shopping, porque eles têm que aprender a conviver realmente, né? E o quanto isso é bom para eles, né? Os alunos que estão na rede, na escola comum, a gente percebe um avanço muito grande na questão de autonomia, de iniciativa, né? Deles se virarem mesmo com as coisas do mundo, né? O conhecimento de mundo, o que está lá fora, né? Porque eles estão muito fechados, eles estão muito acostumados com o mundinho deles, em que os pais fazem tudo por eles, né? E aí a gente percebe uma grande diferença naquele pai que tem uma consciência da importância disso e que coloca o filho mesmo para o mundo, e aquele pai que recua, que fica com esse filho E na verdade, quando ele não encaminha por conta do preconceito, eu enxergo que é um preconceito que principia nele. Nele mesmo. Concorda? Nele mesmo. Porque se ele tiver, ele tem que ter uma noção assim, ok, Deus me deu a missão de cuidar de um filho com essa deficiência. Agora eu tenho que tornar esse ser o melhor possível, mais autônomo. Sem dúvida. Não é esse o raciocínio? Até porque o que assim, a gente trabalha muito é a questão de que ninguém é eterno, né? E que essa pessoa com deficiência, ela tem que aprender a cuidar de si mesma, né? Porque pode acontecer de um dia essa mãe não tá mais ali e vai acontecer. Nessa orientação dos pais, eu sei que você vai falar, né, Felipe? Mas nessa orientação que vocês trabalham com os pais, essa sucessão também é trabalhada? É no sentido assim, pais, ok, vocês dois hoje estão vivos, cuidando, tá? Sim. Especialmente os múltiplos, né? É necessário fazer isso. Vocês fazem isso. É necessário. Para entender quem Na verdade, que vai... o setor da psicologia, né? Porque acaba mexendo aí muito com a questão emocional, e aí a psicologia é que trabalha isso. Quem que é o psicólogo da PAI que trabalha? Tem bastante. Tem vários? Tem vários profissionais. Você não vai lembrar da de área cabeça de psicologia. todos? Tem a Daniela Brusadin. Conheço. Tem a Ana Flávia. Tem a Fernanda Vantini. Tem a Priscila. Ai, meu Deus, não posso esquecer de ninguém. Elas vão te matar, se você esquecer. Então, a Carla Sestari. Conheço. Puxa, tem bastante, então. Tem bastante. Não, fazer um agradecimento. Se esquecer, depois você manda um abraço. Eu tô pensando aqui. Queria fazer um agradecimento à dona Ana Maria, mãe do professor Emerson. Ligou aqui para elogiar o programa, falou que o programa tá muito bom, que ela gosta muito. E falar de uma vez que nos encontramos num restaurante aqui em Jaboticabal. Muito obrigado, viu? É muito importante para nós, a audiência, e essa é uma ouvinte de longas datas, né? Quando tinha o programa que eu não participava ainda, ela já escutava, e é uma ouvinte fiel nossa. Nós estamos fidelizando cada vez mais. E quem te mandou um abraço também pelo WhatsApp foi a Carla Alessandra Fusato de Barrinha, que é sua colega também. Né? Carlinha, um beijo pra você, linda. Hoje ela acordou cedo para acompanhar o programa, porque ela também faz parte da inclusão. Né? Ela trabalha com a gente lá na PAI, ela é professora lá. E uma pra excelente gente... professora, por sinal. Ela vai ficar feliz. Hoje ela vai ficar toda... Sou fã da Carlinha. Então ela vai ficar toda inflada. E quem nos ouve, se de repente conhecer alguém que tem uma patologia intelectual e de repente a família reluta, ele pode tentar via a PAI, com que vocês tentem aproximar dessa família? A pessoa pode fazer isso? Tem essa abertura na PAI? Tem essa abertura. Até porque a gente, com esse trabalho nas escolas, né,
Eu atendo lá no NAE todas as escolas municipais, né? Então, às vezes, a própria coordenadora vem, pede uma ajuda, olha, a mãe não está aceitando, então vamos marcar uma reunião lá na escola, eu vou até lá, eu converso com a mãe, né? Essa dificuldade, às vezes, de vir até a PAI não pode se tornar um empecilho, né? A gente precisa pensar realmente no aluno, né? E como a gente mesmo disse, é um preconceito do próprio pai, da própria mãe, então a gente precisa trabalhar isso com eles também, porque a criança, o aluno, ele não pode ser prejudicado, né? Daniele, e quanto à questão da conscientização da população, porque é o seguinte, eu admito que eu paro em faixa amarela, por exemplo, mas se tem uma coisa pra mim que é sagrada, é vaga de deficiente físico e vaga para idoso, ou na frente dos estabelecimentos, das passagens de, como se diz, da cadeira de roda. Porque às vezes o trânsito de Jaboticabal é tão intenso que nós não conseguimos encontrar um lugar e às vezes acabamos tendo que parar na área azul ou na faixa amarela. Tá errado, viu? Isso é uma coisa que eu ainda quero mudar em mim, que acho que a única coisa errada que eu faço ainda é isso. Mas vaga de deficiente para mim é sagrada. Como conscientizar a população sobre isso, né? Sobre a importância de respeitar, porque teve inclusive uma estratégia de marketing da prefeitura de Curitiba, se eu não me engano, Porto Alegre, não lembro, e foi fracassada. Mas eu entendi o que eles quiseram fazer. Eles colocaram um outdoor, criaram uma fanpage, querendo acabar com os direitos, eles chamavam privilégios, dos deficientes. Teve 2.000 curtidas. De pessoas que realmente achavam que aquilo era um movimento para acabar com as vagas de deficiente, para acabar com a inclusão, para acabar com o atendimento preferencial. Então você vê a gravidade. Depois a prefeitura teve que se retratar, dizer que era apenas uma estratégia de marketing para chamar atenção para a causa. Como que você enxerga isso? Como educadora inclusiva. Eu volto na questão da gente se colocar no lugar do outro, né? Eu não vejo como privilégio, porque como eu trabalho nessa área e eu sei das dificuldades que eles enfrentam, né? Então, vamos só tentar, assim, pra gente tentar fazer essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Se a gente quebra uma perna, por exemplo, e aí você precisa ir num estabelecimento comercial, alguma coisa, você não tem uma vaga perto, né? Olha a dificuldade que é pra gente que só está com a perna quebrada, vamos dizer. Agora, imagina para uma pessoa que tem uma deficiência, uma limitação realmente que vai ser pro resto da vida dela. Né? Isso, ou que sofreu um trauma, um AVC, né? E agora usa um andador, usa uma muleta. E aí você não tem como você estacionar e você tem o direito de ir para aquele estabelecimento assim como qualquer outra pessoa. Né? Com mais limitações. Por isso que você tem esse, vamos chamar de privilégio por alguns, mas essa acessibilidade, esse direito. Mas você sabe que tem uma coisa legal no treinamento, na capacitação que o Olhos da Alma faz. Porque eles, quando vão capacitar outros professores, eles botam aquela venda nos olhos. Eu acho aquilo fantástico. A gente tem que sentir, né? Você entendeu, Matheus? Como que o professor. Então, por exemplo, você vai treinar um professor, um cuidador, seja lá o que for. Eles fazem uma lá no Olhos da Alma. O que a Gi implementou lá? Bota uma venda, pessoa normal. Só que ele vai passar sabe, ele vai ter que andar ali. Claro, tem uma pessoa ao lado, caminhando. Eles preparam o ambiente com várias situações. E aí você, com uma venda, você tem que caminhar por aquele ambiente. Então, sem enxergar nada. É uma maneira que você tem de entender um pouquinho o que o outro sente. Né? Exatamente. É fantástico. Isso, infelizmente, ainda falta para as pessoas, né? O se colocar no lugar do outro. E até porque, assim, né? Deus queira que não, mas todos nós, agora falando da questão da limitação física, ou qualquer outra, acidentes podem acontecer. Sim. As estradas estão perigosas. E o próprio AVC que ela falou, você pega um AVC hemorrágico, ele sempre sequela. Sim. E muitas vezes, maior parte das vezes físico. Né? Eu respeito porque eu sei que eu sou eu dirijo, né? Eu posso sofrer um trauma, eu posso não andar mais. E até mesmo a questão da deficiência, né? Ninguém sabe quando uma criança vai nascer com deficiência. Exatamente. Qualquer pessoa pode ser um filho, neto, um sobrinho, né? Qualquer pessoa. Dani, você estava preocupada quando você chegou, você falou que 1 hora de programa, acabou.
O Turbina já está nos aguardando para a segunda, 1h, né? Já está aqui nos estúdios da Jovem Pan News Jaboticabal. Você viu, acabou. Ainda bem. Eu tô viva. Sobrevivi. Que pena. Não tossiu, né? Não tossi. Eu vou te dar uma lição para casa e vou deixar registrado no YouTube com os nossos ouvintes. Eu quero que você tente agendar para daqui uns 2, 3 meses, né? Só que eu queria que você me ajudasse, porque eu sei que você está inserida nesse contexto educacional, para que nós trouxéssemos a Patrícia, né, do CETAP. Sim. Nós trouxéssemos uma pessoa da educação municipal e estadual. Eu gostaria que você me ajudasse a regimentar essa turma para a gente, junto com você, tá? Para a gente trazer aqui e, de repente, até outras entidades e tudo mais, para a gente poder tá trabalhando, tá? Eu quero agradecer a sua participação. Queria deixar uma frase que a minha equipe do Paulo Freire: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. É muito forte. E queria colocar o slogan do Colégio Maria, que é nosso parceiro nesse programa, acredita nesse projeto, o Ricardo, a Tereza, né? Uma escola que pensa na evolução do ensino hoje e sempre. Quero agradecer muito o colégio, o Ricardo, por confiar nesse projeto e por cumprir tão bem esse sacerdócio da educação. Eu não tinha tido a oportunidade de conversei com o Ricardo, não sei se você conhece o Ricardo, mas eu fiquei muito feliz pelo idealismo. Ele tem amor naquilo, aquilo não é só uma fonte de recurso material, uma fonte de recurso financeiro, mas ele ama aquilo que faz. Inclusive, eu estive pensando aqui, as escolas, o setor educacional em Jaboticabal são os nossos maiores parceiros. Nós tivemos parceria com o Colégio Santo André, temos com o COC, né? Tivemos com o COC, Colégio Objetivo, agora Colégio Maria, Colégio Poligênes. Então, as escolas acreditam muito no nosso trabalho. Meu agradecimento aos... a Cris também, né? Do Colégio Poligênes, bem lembrado. Um beijão, Cris, tá? Agradecimento porque são profissionais, empresários também, que confiam no nosso trabalho. Dani, obrigado. Acabou, Dani, acabou. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha conseguido responder aí para vocês. Foi ótima, viu? Tá vendo? Passou. Graças a passou. Deus. E aí eu quero que você me ajude a montar um programa de 2 horas com essa turma toda. 2 horas? Não, mas aí veja, aí precisa 2 horas, porque aí a gente vai trazer do município, do estado, nós podemos trazer de outras entidades que você vai convidar e você também pela PAI. Traz a Patrícia, mais um pouquinho, a Patrícia Terce, que eu sou fãzaço dela, então eu quero ela também aqui, que você já recomendou. Tá, Jorge. Vai me ajudar. Você não queria ficar mais 1 horinha? Não queria não. Muito obrigado, tá ótimo pra mim. Dani, obrigado, um abraço, bom final de semana, viu? Pra vocês também. Obrigada. E nós voltamos em instantes. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers.
Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar, efetuar trocas de óleo e lavar o seu carro ou caminhão. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. E ainda pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Além de salgados, doces, sucos, lanches e muito mais. Equipe sempre a postos para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Autoposto Portal da Nova. Rua Santo André, 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-6440. Dedê Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 11 minutos. Estamos aqui recebendo Turbina. Muito bom dia, Turbina. Bom dia, Andrés. Né? Andrés, tem o André também ali no... Matheus. Tem o André também ali no áudio. Então, são 3 Andrés. Ô, Matheus, precisa falar pra Rafa que eu acho que nós estamos muito quente aqui, viu? Porque tem o ar ligado, né? O Lucas tem um ar só pra ele, viu, ouvintes? Mas aqui tem muito homem junto, né? Tem o André, tem o... tem o Matheus. Não é? Quando tem uma voz feminina, acho que o ar consome menos. E você sabe... Adequa, né? A Turbine, depois de uma certa idade, a gente começa a ter mais calor, né, Turbine? Sem dúvida. Os mocinhos vão estar identificando isso. De qualquer maneira, meus cumprimentos a vocês, meu agradecimento pelo convite e também cumprimentar todos os seus ouvintes da Jovem Pan News. Estamos aqui para bater um papo no campo das ideias. No campo das ideias e numa semana, né, André Felipe? Bastante turbulenta, a gente tem que ressaltar isso e deixar, antes de você entrar, Turbino, você é o nosso convidado, mas o papel nosso nesse programa é informar e tentar levar o melhor conteúdo possível aos nossos ouvintes. E eu queria deixar uma mensagem rápida para os ouvintes, André Felipe, queria que você me ajudasse. A gente até tem postado algumas frases no Facebook, porque a mudança... A gente quer que a mudança ocorra lá em cima, né? Mas ali, o Congresso Nacional representa uma foto 3x4 da nossa sociedade. Tudo que a gente vê lá é o que materializa na nossa sociedade. Então, mesmo cidadão que vai manifestar, que faz as manifestações na rua, no Facebook, nas redes sociais, ele também tem que cumprir o seu papel, né? Ele está no ônibus, ele tem que levantar quando vê uma grávida. A mudança tem que começar de cada um de nós. E assumir, né? Porque como eu disse aqui, eu paro em faixa amarela. Eu paro em faixa amarela quando eu tô com muita pressa. Entendeu? É um erro que eu comi. Todo mundo erra. E eu assumo. Agora, eu querer
me colocar como um anjo de candura, entendeu? E aí tem que, né? O empresário tem que não pode ter caixa 2, aí o não cara... pode sonegar imposto. Né? Aí o cara parar em vaga de deficiente, o cara vai viajar pela empresa e pega uma nota fiscal maior. Eu entendo, André, que começa pelo funcionário de uma empresa que faz uma xerox escondida. É isso aí. E ele pensa sempre em levar aquela vantagem. Ali ele começa com outros casos e outros casos. Pegar atestado médico. Isso. Tá? Sem estar doente. E a gente sabe que, no fundo, todo mundo tem esse ponto negativo que poderia ser corrigido. E por que não a partir de agora? Sim. Não é? Nós temos que começar a passar esse país a limpo, Sem né? dúvida, A mudança tem que começar no cidadão. Não é só esperar a mudança nos nossos políticos. Até porque se o cidadão mudar e deixar de ser uma sociedade moral torta, a gente vai ter políticos de menos moral torta, como a gente está vendo aí, né? Porque inclusive eu recebi uma mensagem, eu posso te mandar depois, que esses políticos, a minoria que tá fazendo isso nessa grandiosidade dos valores, ela veio de uma sociedade que praticava o que a gente de repente pratica. Exatamente. Então nós temos que começar a mudar o nosso individual, né? Para poder amanhã ter condição de passar isso para uma sociedade infantil e educar direitinho. Né? Exatamente. Você falou que ele tinha um comentário... Antes de entrar com a pauta, né, o Turbina gostaria de fazer uma consideração sobre a estrelinha azul, que foi mencionada na entrevista anterior com a educadora, e ele gostaria de prestar um esclarecimento. Eu vim ouvindo o teu programa, André, e eu percebi que falta uma informaçãozinha sobre a estrelinha azul. Na época da mudança, eu lembro que o professor Raul fez o contato com todos os prefeitos das cidades que eram beneficiadas com o trabalho da Estrelinha Azul para poder adequar as despesas de cada uma delas. Não é? Falou, eu sou de Jabuticabal e eu cuido das minhas crianças de Córrego Rico e de Lusitânia. Quem é de Guariba, vamos ver quanto custa para poder continuar cuidando das crianças deles. Monte Alto e tal. E isso eu lembro Só que eu fiquei sabendo também que não teve resposta alguma desses prefeitos. E aí houve aquela crítica toda, por que vai para Aparecida? Não, ele está adequando as crianças do município dele para um atendimento adequado junto à escola Aparecida. Eu lembro que houve essa discussão, essa conversa toda, e deu a oportunidade dos prefeitos fazerem contato e dividir o bolo. Por que ficar só para a Prefeitura de Jabuticabal? Só isso que eu queria deixar... E não tinha repasse de verbas? Quem mandava para cá? Não, aí é outra questão. Já é questão da educação, eu só estou sabendo disso, que não quiseram fazer nem contato para poder discutir o problema das crianças. Você fala os prefeitos das cidades que mandavam alunos para cá. Exatamente. A exemplo do que acontece com o Olhos d'Alma, mas me parece que os municípios que enviam alunos deficiente visual, eu não sei se mudou, mas quando eu tinha um contato mais permanente com a AGI, eles repassavam recursos para o Olhos d'Alma para ajudar a manter, a custear a entidade. Então, nesse caso, eu não sei. Estou dizendo do Olhos d'Alma, tá? Que é a AGI. Mas eu não duvido não, viu? Podemos até aprofundar esse questionamento depois de passar a informação certinho. Mas eu só achei necessário fazer esse comentário porque na época nós participamos de umas conversas da mudança, por que ia, por que estava deficitário, né, bancando sozinho para todo mundo, entendeu? Então o prefeito parece de outra cidade só bancava a viagem, o transporte, né? Só a viatura e o resto. Concordo, plenamente. Então precisamos ver direitinho. Mas quando acontece isso, tem que dar publicidade. Se foi dado, eu não acompanhei. Mas tem que dar publicidade, sabe? Sabe o que acontece? Na política, é uma coisa muito... né? A arte de usar a palavra para esconder o pensamento. Então, o cara pensa uma coisa, mas não fala. Então, e às vezes quer ficar de bem com os colegas, né? O que tá certo também. Mas tem hora que tem que falar, ó, Taiúva tá mandando 2 alunos para cá, só que não quer ajudar. Guariba tá mandando. Então, eu, sei lá, por isso que eu acho que se um dia eu não sou filiado em nenhum partido, não vou me filiar, não sou candidato esse ano, já estou deixando registrado aí. Mas, eu falo que se eu fosse candidato, o André Felipe também fala a mesma coisa, seria um mandato só. Porque esse tipo de
de atitude impopular, eu teria, sabe? Não dá pra você ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Fala a verdade. Eu só seria, eu se fosse eleito, que eu acho difícil, eu seria eleito só uma vez também. Tenho certeza absoluta. Eu não sei se vocês sabem, mas eu participei da Câmara por 2 mandatos. Uma porque entrei, que era suplente do Adail. Você lembra disso? E depois o outro eu entrei automaticamente, porque o trabalho que eu fiz na Câmara em 3 meses me elegeu sem gastar um tostão, né? Envolvido diretamente com comunidade de igreja, Mascane, Banespa, tal. Mas a decepção foi maior do que eu pensava. Todo mundo fala, mas por quê? Não quero mais saber. Não, ali dentro não depende só de você. Tem muitos projetos que dependem da assinatura, do voto dos pares. E o toma lá da cá é inescrupuloso. Não é aqui não, em todo lugar. Por quê? Se você apresentar um projeto, pode ser o melhor projeto do mundo. Só que se você não votou projetos que você não acreditava, que você não achava que estava certo, não vai ter apoio dos seus pares, eles não vão aprovar o seu. Então é mais ou menos isso. Só para você ter como exemplo, o projeto das bicicletas contramão, bicicleta na calçada, bicicleta matando o idoso sentado na calçada aí da cadeira. O pai do Galhardo foi um lá em frente ao mercado. O menino atropelou o velho sentado lá. Caiu, quebrou o fêmur e dali foi a morte. Nessa época eu tentei mexer com isso, eu não consegui. O projeto está na gaveta até hoje. Eu quero saber quem é o corajoso dos vereadores que chega lá e eu passo o projeto de graça. Por que a gente não resolve esse problema? Porque nós precisamos da maioria. Exatamente. E isso é um projeto que vai trazer prejuízo de voto. É um projeto impopular, né? Porque... Então a gente continua assistindo o que assiste aí. Policial fazendo o trabalho dele na calçada, não podendo fazer nada com até pessoas idosas, não é só criança não. Trabalhadores, você vê andando assim na calçada, contramão, e ninguém pode fazer nada. Com certeza. Como é que nós vamos fazer? Turbina, posso assumir? Pode. Eu faço isso. Eu ando de bicicleta e às vezes, por exemplo... Mas aí é uma questão do trânsito. Deixa eu só... Depois a gente entra nisso. Às vezes tem vezes, por exemplo, que eu tô passando com a minha bicicleta na Barão do Rio Branco, que não tem espaço para eu passar. E se eu não for na calçada, eu não ando. Porque tem carro aqui, tem tem isso também. Estacionado, carro no meio. Ou eu vou passar no meio e correr um grande risco de riscar um carro, mas só assim, também é um outro ponto da minha parte. Eu sei que eu estou errado, mas assim, às vezes eu não sei o que eu faço. Porque então, não... Mas juntamente com essa lei, lógico, tem também a obrigatoriedade de se criar ciclofaixas, não é? Dar a condição da pessoa andar corretamente, mas andar na mão dela. Com certeza. Turbina, nós temos que ir a um breve intervalo, até porque nós entramos agora em outros assuntos, mas de interesse da opinião pública também. Nós não estamos falando nada perdido, né? Claro. O José Carlos Turbina, que é diretor de trânsito. José Carlos Fernandes. Apelido Turbina. Ó, escrever aqui, ó. Viu, Marília? Ó, quando eu falo para pegar o currículo, você não me leva a sério aqui, ó. José Carlos Turbina. É José Carlos Fernandes. Tem problema, porque... E o nome artístico dele é Turbina, tá? André, eu tenho um problema muito sério. Se você chegar pra minha mãe e falar José Carlos Fernandes, ela vai ficar pensando. Tem que pensar. Turbina. Aí já sabe. Entendeu? Então eu vou te deixar uma pergunta pro próximo bloco. Eu até perguntei, Turbina é o sobrenome dele? Tá aqui, ó. José Carlos Turbina aqui, ó. É apelido mesmo por causa de futebol. É o pessoal de bastidor que quebra as pernas da gente. Acho que faz isso pra quebrar as pernas no programa. Mas normal, nem acho ruim, porque isso faz parte. Ninguém me conhece por... É Turbina, né? Carlos Fernandes só. Turbina, nós vamos ao breve intervalo. Voltando, eu quero que você diga por que tem hora que a gente tem impressão no trânsito de Jaboticabal que nós estamos em São Paulo, mesmo estando numa cidade com 72 mil habitantes, e se existe a possibilidade um dia da gente ver nessas ruas curtas a permissão de estacionamento só de um lado, deixando os dois lados desocupados. Eu quero que você, após o intervalo, responda isso. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News.
A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 11 horas e 28 minutos. Bom, Turbina, eu gostaria que você respondesse a pergunta, né, que foi feita no bloco anterior.
Parece às vezes que estamos em São Paulo. No trânsito. Exatamente. E eu vi que você já tem alguns números aqui que eu quero que você passe para os nossos ouvintes. Principalmente, André, aqui no centro da cidade, é complicado. O que nós analisamos nesse tempo que eu estou no trânsito? Primeira observação, assim, concreta. O condutor não gosta de parar longe do endereço que ele precisa ir. Eu já acompanhei um caso, o cara deu 10 voltas no quarteirão para poder parar na porta do HSBC. Eu já fiz isso também. Aí eu fui conversar com ele. Mas por que você... Ah, não, mas por que você não parou lá? Tem vaga lá meio quarteirão atrás, no outro quarteirão também tem. Até bom para andar um pouquinho, né? Mas o nosso povo tá acostumado. Eu não sei se esses anos todos de vida da nossa cidade que deixou isso... Mas e o pessoal que trabalha no centro, que aí também para o carro? Exatamente. Outra observação que eu queria comentar com você. Comerciante chega mais cedo, chega às 7h30, por exemplo, para parar o carro na porta da loja dele, para não deixar o cliente encostar. Vamos procurar saber. Isso eu tenho coisas escritas, práticas. Fui até entrevistar o cara, mas por que você... Era ele, o funcionário e a filha. Parava os 3 carros, fechava a frente da loja, ninguém tinha condição de parar ali para comprar dele. Ô Turbini, se nós tivéssemos de um lado, poderia parar, um exemplo. E no outro lado, poderia parar, mas com tempo, sei lá, 10, 15, 20 minutos. Tem área azul, André, nós temos um projeto já pronto, aprovado inclusive, para 4 artérias importantes da cidade. São 2 avenidas e 2 ruas. Acredito que se a gente conseguir esse sonho, nós vamos resolver sobremaneira o tráfego e também a agilidade, principalmente de quem trabalha, precisa do ônibus, chegar no centro da cidade. Primeira, Floriano Peixoto, por que nós temos estacionamento dos 2 lados, principalmente à noite, quando nós precisamos de SAMU, UPA, Polícia Militar chegar, SAMU, coincidentemente, ambulância... o público, né, a saúde pública e a própria polícia está na mesma rua. Nós precisamos chegar na polícia, na UPA e no Hospital Santa Isabel. Está pronto. Semana que vem, se a gente conseguir o emplacamento que está chegando novo, nós vamos fazer. Como é que vai ficar a rua? Mas... Vai ficar só de um lado. Somente, já é mão única. Nós vamos estacionar somente de um lado. Mas que lado? Olha, a título de economia, nós precisamos sempre aproveitar a linha de poste da energia elétrica para colocar as placas. Se não tem que colocar mais um postinho novo, mais mão de obra e fura calçada, do lado de baixo tá quem segue rumo ao Hospital Santa Isabel, do lado direito tá a linha de poste. Então é ali que nós vamos proibir. Vai ficar livre somente o lado direito e o meio da via carroçável. E eu já tive caso aí de saber que paciente passando muito mal dentro da ambulância e não conseguia chegar. E quais são as outras vias? Você a outra 2 avenidas e 2 seria ruas. A Marechal Deodoro, saída da cidade. Temos vários pontos aí que nós precisamos, principalmente o tiro de guerra. É uma área de segurança pública, gente. Aquele monte de jamanta parado na frente lá, inclusive dando respaldo por um possível ataque para quem quer armamento, quem quer munição. Poucas pessoas sabem o que nós temos Isso lá. já vai ser feito, esse emplacamento? Já vai ser feito. Primeiro, a Floriano Peixoto, para a gente não melindrar tanto. Se fizer tudo uma vez, vai virar rolo. Tá. E a Floriano vai fazer quando, a Floriano Peixoto? Eu quero fazer já semana que vem. Tá. A terceira seria a Avenida Pintos. Ok. Você já viu o que acontece das 5h30 em diante, a hora que começa a descer os ônibus para levar os alunos? Você não Inclusive consegue. Já aconteceu, por exemplo, de eu não ter tempo de ir pro meu ponto de ônibus convencional e eu precisar ser levado, meu pai precisar me levar. Testemunha viva, ou eu precisar ir até a terceira idade para pegar, que é o último ponto da empresa para os alunos que vão para Ribeirão Preto e outras cidades. E a quarta? Rui Barbosa. Saio 10 minutos e com 10 minutos às vezes eu não consigo chegar. Numa cidade minúscula que nem Jabuticabal. E a quarta seria então a Rua Rui Barbosa. Eu sei que nós vamos enfrentar problema, a gente sabe que a associação comercial já está se articulando, já está conversando. Mas nós precisamos pôr na cabeça, gente, que nós precisamos fazer com que esse trânsito flua mais rápido. Em se fazendo isso, colocar todas as linhas de ônibus nela.
Mas qual que é a justificativa a sua justificativa para o trânsito, a situação que está Mas é a pergunta que seu pai fez. Insuportável. Deixar de lembrar de São Paulo em certos momentos aqui em Jaboticabal, não é? Você imagina o Rui Barbosa com o estacionamento de um lado só? Você vai fluir, vai andar. Não, mas você sabe o que eu não entendo? Você falou até da associação comercial, mas pensa comigo uma coisa. Você vai em Araraquara e tem outros municípios? Rio Preto. Isso. O que acontece? Eles têm convênios com estacionamentos. O que nós temos que fazer, e vai abrir um outro nicho de mercado, exatamente, que a gente já vê crescendo. Já está começando a fazer aqui. Já tem. Eu vejo, acho que tem uns 2 em construção, que já está movimentando. Então, vai ter que fortalecer isso que o comércio tem que fazer, como em qualquer lugar. Tem um dentista que a gente frequenta em Araraquara, você chega lá, na hora que você termina a consulta, ele dá um visto no cartãozinho e diz, olha, pode ir lá no estacionamento. Tá, é isso que o cara tem que fazer. É isso que tem que fazer. Você vê, e já tem estacionamentos prontos também funcionando aí que não está vingando. A gente percebe que não está engatando, sabe? O cara construiu esse estacionamento num endereço estratégico, bem próximo de vários edifícios aí verticais, e não está andando. Então, o amadurecimento dessa ideia depende muito de vocês que têm o microfone na mão. Com certeza. Fazer com que isso já chegue. Temos 2, né, estacionamentos já novos, né, inclusive um aqui do lado do prédio, né, está sendo feito. Aí, aqui na Avenida do Carmo também foi feito um ali, logo descendo o Colégio Santo André. Mas a verdade é uma só, André Felipe. O pessoal não quer pagar, o pessoal não quer pagar. E o empresário também não quer fazer os convênios, que é uma coisa assim, que ele daria um conforto Por exemplo, o colégio poderia fazer também, né, um convênio, não só o colégio, como qualquer outro. O seu pai falou, todo comerciante, aquele estacionamento que melhor oferecer o negócio para o comerciante... Por exemplo, a rua a Floriano Peixoto, né, do Colégio Santo André, tem um restaurante na frente, tem o colégio, ou seja, o pessoal quer ir almoçar, não consegue, exato, porque meio-dia também é horário que os pais vão buscar os filhos na escola, exato, então não tem muito aí. Então é uma coisa a ser pensada, né? O trânsito é uma coisa que... E a gente percebe que essa situação que nós vivemos hoje obriga também pessoas, condutores, a fazer coisas até impensadas, até contra a vontade às vezes. Eu percebi a semana agora, no Colégio Santo André, Marechal Deodoro, a senhora parou o carro em cima da lombofaixa, travou o carro e foi levar a criança na sala de aula. E aí? Se o fiscal passa, ele multa. Multou, lógico que multou. Lógico que multou. Ué, hoje você tem quantos fiscais? Nós temos 5. 5. Mas, Turbina, desculpa... Vamos ter 6 a partir agora do mês que entra. Desculpa dizer, mas assim, eu acho que ainda existe falha na fiscalização. Existe, lógico. Porque, aliás, muita... Olha, é um exemplo que, eu não querendo ser chato, mas eu vou citar ele sempre. Porque, assim, eu me senti, assim, muito impotente. Eu cheguei para uma viatura de polícia que estava passando em frente ao nosso prédio aqui, o Centro Empresarial de Jaboticabal, na Barão do Rio Branco. Temos uma vaga de deficiente. E eu fui avisar... Vaga de pedestre, todo dia parado aqui. A polícia, eu fui avisar a polícia, senhores, tem uma pessoa que não tem cartão parada na vaga de deficiente. Ele falou, tudo bem, nós vamos averiguar. Eles perceberam que eu ainda estava vendo, seguiram o caminho deles e não atenderam meu pedido. Ou seja, não, assim, nem se preocuparam em me dar uma resposta. Eu vou deixar com você, eu tenho cartão e deixar os números ali, você vai ligar para mim. Onde eu tiver qualquer horário, nós vamos te mandar um agente. A competência de multa, no caso do município, é tanto da prefeitura como os fiscais? E da Polícia Militar tanto também, da Polícia Militar, que ela tem talão do município e do Estado. E nossos agentes têm do município só. É papel hoje ou eletrônico hoje a multa? É papel ainda, mas o eletrônico está chegando aí. E o eletrônico é mais fácil? Rápido. O tempo que você perde para preencher uma manual, você faz 10 delas com foto. E o eletrônico vai registrar com foto? Fotografia, lançamento direto no Detran, não precisa nem... Ou seja, não tem como, por exemplo, o tempo que demora o profissional assinar é o tempo da pessoa chegar e falar, ai, mas não sei o que tem. Não tem conversa, porque ele solta inclusive o recibo, como se fosse um talãozinho de cartão de crédito,
e coloca no para-brisa. E ele, no caso, esses 5, você falou que vão virar 6 agora, vai ter mais um, né? Mais um. Eles têm autonomia para qualquer tipo de infração? Por exemplo, usar o microfone, o celular, o microfone somos nós estamos usando, não pode ser... Viu? Celular. Inclusive, celular... Você falou de celular, eu lembrei aqui, ó, tem uma estatística do fechamento de 2014, celular, 444 multas. 2015. Em Jaboticabal? Jaboticabal, isso aqui é tudo aqui. 2015, chuta quantas? 1000. Devia ter diminuído, não é? A gente faz campanha, a gente fica nas esquinas dando panfleto, a gente fica na marginal, traz os palhaços de São Paulo lá pra... Na verdade, não é que aumenta a turbina, é que aumenta a fiscalização, né? Exatamente. Não é verdade? Quantas tiveram? 669 em 2015. Aí, sem cinto de segurança, 518. 2015, 1823. Uau! Isso porque cada 10 a gente faz um. Não dá nem tempo de fazer. Mas posso Fica te numa falar, esquina paradinho mas posso te falar uma coisa? Tem um pessoal bacana aí que acha que é chique. É chique. O cara, assim, pra você mostrar que você é poderoso, você não tem que usar cinto. Não tem que usar. É isso. Então tá entrando. Sinal vermelho, por exemplo, 170 multas em 2014. 211 em 2015. E vocês têm caso, por exemplo, de propina? De gente que oferece propina para fugir da fiscalização? Nesse espaço de tempo que eu estou lá, nenhum caso não teve. Nem se arrisca. O que nós tivemos é de chegar, dá um jeitinho aqui, porque eu conseguia, moço, o senhor não vai conseguir, porque nós não fazemos isso. Mas é que a cultura, os setores públicos do Brasil estão acostumados a dar o jeitinho, né? A gente volta naquela tese do início da conversa. Os que estão lá em cima começaram assim. Eu vou te ligar, viu, Turbina? Quando eu tiver algum problema... Você está perdido, Turbina. Turbina, você tem mais números, mas o Matheus já está avisando aqui, nós precisamos ir ao nosso último intervalo. Aí voltando... porque senão os patrocinadores, né, ficam bravos com a gente, né? Legal. Aí voltando, você vai repercutir isso. E só para ilustrar, um dia minha esposa me ligou, ela tinha levado uma multa ali em frente ao Santander. Ela parou onde não devia, né? Aí ela me ligou e falou, então você é amigo dos policiais? Eu falei, sou amigo. Aí ela falou, então eu levei uma multa. Eu falei, o problema é seu. Agora você paga a multa, porque quem mandou você parar onde não devia? Eu falei, você não me liga para esse tipo de coisa. A minha amizade com eles não é para pedir intervenção nesse tipo de atitude. Eu falei, aliás, você levou a multa, você vai pagar. Exatamente. É isso, eu falo sempre com o André Felipe, não me liga. Exatamente. Porque cometeu infração. E eu tenho telefone de policiais, inclusive policiais com cargos altos. Eu só ligo para fazer, às vezes, uma reclamação sobre a conduta de algum profissional ou alguma pessoa que não está dentro dos pinos. Porque, infelizmente, né, Turbina, a gente ainda tem uma cultura que, assim, nem todo mundo é ouvido, né, por eles. Então, a pessoa... Se todo mundo que tem influência, se todo mundo que tem poder se aproveitasse disso para beneficiar ao público e não para beneficiar apenas a si, ia ser tentar mais burlar fácil. leis, né? Mas nós vamos voltar após o intervalo, você tem números aí bastante interessantes. NY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano.
Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar, efetuar trocas de óleo e lavar o seu carro ou caminhão. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. E ainda pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Além de salgados, doces, sucos, lanches e muito mais. Equipe sempre a postos para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Autoposto Portal da Nova. Rua Santo André, 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-6440. DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Programa No Campo das Ideias, são 11 horas 46 minutos, temos mais 14 minutos de programa e estamos recebendo nesse segundo bloco do programa No Campo das Ideias José Carlos Fernandes, o conhecido Turbina, diretor de trânsito da nossa cidade. Você falou que tem, eu estou vendo aqui mais alguns números, vamos passar para matar a curiosidade dos nossos ouvintes. Então, André, diante dessa estatística comparativa entre 2014 e 2015, nós temos a informar que ainda com dor no coração acontece. Por exemplo, estacionamento na faixa de pedestre. Não é uma falta de coerência das pessoas. 2014 foram feitas 106 notificações e multa. 2015 aumentou para 160. Dá vontade de passar por cima do carro, já que tá parado na faixa pedestre, eu vou 160. continuar a minha passagem. A gente comentava agora, aqui em frente ao prédio Mas você quer ver uma coisa, Turbina? O que mais me incomoda, eu estou no trânsito, eu dou a preferência para o pedestre passar. Eu falei que o ser humano está tão maluco, que aí o débil, que não tem outro nome para isso, ele está atrás, ao invés de ele entender que você está dando passagem de pedestre, começa a buzinar. Sabe? É uma falta de educação. E aí o desejo do cara depois é te ultrapassar para te xingar.
E aí a hora que surgem os... Não mostra o dedo, né? E com o perdão da palavra, né? Mas, por exemplo, acho que tem gente que deve ter ejaculação precoce. Ou nasceu de 5 meses. Porque o semáforo abre o verde, faz, sei lá, 3 segundos que abriu, a pessoa já está buzinando, já está xingando, né? Ô, Turbini, você acha que Jaboticabal carece de planejamento urbano? Porque é o seguinte, inclusive um professor meu, há uns 3 anos atrás, citou um exemplo muito interessante. Não é mais, né, não tem mais esse nome, mas tinha duas famílias, tinham 2 restaurantes, que era a querência da pizza e a querência da picanha. E ele falou assim, pessoal, tentem ir da querência da pizza até a querência da picanha. Tem que dar uma volta. Aí eu pensei, bom, vamos ver como é que é, né? Tem que dar uma volta gigantesca, porque pra cima a rua é contramão, a rua tem valeta e não sei o que tem e tal. Então, a cidade como um todo carece, né, desse planejamento. Você vê cidades, por exemplo, Araraquara flui mais, Isso né? teria que mexer no plano diretor, ou Turbina? Vou deixar claro para vocês, assim que nós tomamos posse, entramos em entendimento com o professor Raul, o senhor Virgílio Grejo, que o Departamento de Trânsito precisava participar de todas as reuniões de aprovação de loteamentos novos. E isso está acontecendo. Tem muitos projetos que voltam para ser retificados e atender o que a gente está pedindo. Como, por exemplo, Jardim das Rosas 1 e 2. Ali já está aprovado há muito tempo aqueles 2 loteamentos. Mas não tinha nada com relação ao trânsito sendo exigido por quem tem mais interesse, quem vai morar lá. E aí teve um entendimento muito grande pelo Vladimir Morgado, São Marino. Nós fizemos a propositura, colocamos no papel a rotatória, o que é que é necessário fazer para poder atender a segurança daquele espaço. Mas você atende o daqui para frente. O que o André Felipe até colocou, se você pensar, por exemplo, Nova Jaboticabal, a Marginal, o Centro, isso teria que passar por uma revisão no plano diretor? Exatamente. Ou o departamento tem autonomia para... O planejamento, a engenharia tem que participar, porque tem muitos bairros que conflitam, né? Termina aqui, não dá sequência ali. Não, precisa desapropriar aqui, fazer uma rua, emendar aqui para poder dar sequência. É o que está acontecendo hoje nesses loteamentos novos. Chega lá, o proprietário, o interessado em fazer, ele quer fazer um condomínio fechado, ele não quer saber de ligação com ninguém. E isso não pode acontecer mais. Nós temos que fazer a interligação entre os bairros, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Você sobe aqui na Aparecida, sobe a escola do Dé ali. Você tem que dar a volta em 10 quarteirões para poder voltar no mesmo lugar. Exatamente. Por que não, então, um estudo de engenharia e desapropriar o que for necessário para fazer as interligações, para encurtar o caminho? Essa obra mesmo que o André Felipe até lembrou, como é que chama? Aqui como é que chama essa rua? José da Costa. Né? Uma obra que, sei lá quanto tempo que está essa obra aí. Prejudicou muito para nós. Estava bem complexo lá, né? E ali, quando você erra e desce ali... rapaz, pra você conseguir ir lá para Nova Aparecida, por exemplo, é um Deus acuda. E é um ponto estratégico, porque liga o Cora Coralina, o Lago, a Prefeitura, o Fórum de Jaboticabal. Além do que, a gente sabe que prejudica muito os comerciantes ali. Muito. Aquele posto de gasolina, meu Deus do céu, a gente está fazendo tudo para tentar ajudar, correr atrás. O senhor Virgílio agora assumiu, porque essa é uma obra que não é do município. Mas meteu o bedelho lá para poder ajudar, orientar, deixar meia via aberta. Essa obra é para conter as enchentes? Exatamente. Então, mas o dinheiro é repassado para o município, não é? E o município faz a obra? Então, mas a empresa que ganhou a licitação é de fora. Não tem nenhum funcionário da prefeitura também. Não, eu sei, mas a responsabilidade é da prefeitura. Sim, tem que acompanhar. Ô, Turbina, essas obras que a gente vê, interdição de rua e tudo mais... Mas aí, pessoal, só para complementar. Mas por que fazer nessa época de chuva? Tinha prazo para começar e tem prazo para terminar. Não começou? Perde a licitação, perde a verba. Como é que faz? Ô, Turbini, falta verba? Falta verba? Eu acho que falta muita verba, né? Tem muitas verbas aprovadas, inclusive da federação, do estado, que não vieram. E aí? Agora, quando você tem uma interdição de rua, uma obra, o departamento de obras, ele comunica com o trânsito? Eu sei que você é subordinado ao Secretaria de Obras, né? Obras. É isso. Mas existe uma conversação muito boa, inclusive vou até colocar uma outra situação, o SAED. Ele é uma autarquia. Mas nada me impede de eu ver um buraco na rua e pôr um cavalete meu lá.
Até que eles venham e consertem, que arrumem, entendeu? Então, Turbina, mas Isso você eu pega faço. uma rua que nem a Barão do Rio Branco, às vezes a gente vê obra durante o dia, isso provoca um caos no centro. Aqui mesmo aconteceu. Isso não poderia ser à noite? É um estudo, rapaz, da administração, do RH, que eu acho que tudo isso onera demais, né? Provocaria o quê? Hora extra? 100%. Eu acho que à noite provoca mais barulho ainda. Eu acho que resolveria de um lado, mas provocaria outros problemas. Mas, por exemplo, das 7 até as 10. Mas de qualquer maneira tem que fechar Das a rua. 7 às 10 o quê? Da noite. Não, porque eu digo assim, Turbina, porque caso um problema, assim, gigantesco, às vezes eu deixo de fazer coisas no dia a dia por Nós causa não do estamos problema. falando da Barão do Rio Branco porque a gente está aqui, não. Nós estamos pensando inteira. em qualquer local. A cidade toda, inclusive, é lógico que esse é um assunto da Secretaria de Obras para responder, mas a gente percebe que está metido nesse negócio. Por exemplo, a construção das lombofaixas. Eu acho que isso veio para ajudar, porque é um sistema que ele resolve o problema. O cara que resolver passar correndo demais de moto ou de carro, ele arrebenta o carro. Ou ele se arrebenta também. É porque as lombadas não adiantam mais, porque a lombada... Não resolve e estão proibidas hoje. Tarjeta, a lombada estão proibidas. Então nós temos que fazer essa lombofaixa. Ela tem um custo alto. Nós estamos oferecendo serviço, fazendo parceria com todo mundo. Todas elas que foram feitas até agora foram em parceria. A prefeitura entrou com mão de obra, entra com a tinta, a mão de obra e tal, e o interessado entra com o material. Né? É que o duro, Turbina, eu não quero te pôr numa saia justa, eu vou falar isso, mas o duro que tudo que você vai, que impacta em parceria público-privada nesse nível, o cara pensa, pô, mas eu já pago impostos, eu já pago IPTU, e aí eu tenho que pagar ainda pela lombada, então entra... Lombofaixa é diferente. Agora, você vê que todos os interessados até agora foram cardiofísico, com 3, né? Foram o Colégio Santo André com uma, né, parceria também. Foram lá o Colégio de Fere no Bairro Alto, que ali resolveu, porque estava muito grave. Nossa, ali. E para minimizar, você quer completar? Não, e aí agora nós vamos fazer no Estadão. Semana que vem começa a fazer aqui no Estadão. E pra por que parceria também? Porque foi a Câmara que repassou o dinheiro carimbado do material. Ô Turbina, e para diminuir acidente, como é que a gente faz, né? Porque... Consciência, coerência e paciência do nosso povo. É o condutor. E campanha tem verba. 99% de todos os acidentes que nós temos registrados foram imprudência. E existem campanhas hoje... Por que você não bate, André? Eu sou muito cauteloso. Por que você não bate o carro? Eu não bato. Eu não ando. O André Felipe... Eu tenho um problema com garagem, Turbina. Eu já bati muito em garagem, mas aí é falta de atenção. Todo, gente. Eu só assisto quando mais uma imprudência. Mas o Departamento de Trânsito hoje ele tem uma verba para gastar com campanha? As verbas que nós temos é sempre em parceria. Sindicatos, por exemplo, nós temos agora para lançar uma campanha para fazer instalação de antenas corta-linha de pipa. Fizemos uma parceria com o Sindicato Ribeirão Preto, que vai trazer para a gente 700 antenas, vai trazer um erro mecânico e nós vamos instalar no momento, na hora, no endereço. Então tem que divulgar bem isso, hein? Instalar o quê? Vamos divulgar. Aquela antena para você, a molecada que solta pipa com cerol, e aí eles vão colocar essa antena para não muita gente já morreu, outros tiveram o membro amputado, pé, braço, essas coisas, por causa da linha de cerol. E em contrapartida também, André, nós estamos percebendo que Jabuticabal tem loja que vende essa porcaria até hoje. E como é que fiscaliza isso? Como é que nós vamos fazer? E quem fiscaliza isso? Que vende o quê? O cerol. O cerol, molequinho desse tamanho na rua, parei para conversar com ele. Escuta, deixa eu ver tua linha, vai ver cerol puro. Onde você arrumou isso? Comprei lá no endereço, passou o endereço para mim. E nós estamos tomando providência. Tá. Você caminhou então com eu falei, vamos fazer uma troca. Então me dá essa linha para mim e eu vou te trazer meia dúzia de pipa para você soltar com linha normal. E fiz um negócio com ele. Falei, pode vir à tarde que eu vou te dar a pipa. E entreguei as pipas para ele. Aí veio o pai, veio a mãe. Vocês nem sabiam? Nem sabia que a criança de 5, 6 anos tinha comprado essa porcaria dessa linha, entendeu? Os buracos das ruas, Turbina, compete a você? Obras.
como é que a gente faz? Compete a ele a hora que porque assim, eu não entendo. Aconteceu. Eu não entendo, porque é o seguinte, o pessoal fala assim, mas é por causa das chuvas. Os buracos sempre voltam. Por que tem lugar no mundo que neva, que chove, que dá furacão, sei lá o que, e não abre buraco nas vias? Eu até acredito Chuva que não é tem o que tipo ser de material que foi colocado no isso passado, aí. sabe? O certo seria fazer tudo novo, não é? A gente Isso percebe. é o material que usa. Agora, não é diferente. Você vai em Ribeirão Preto. Jaboticabal até que é privilegiado com relação a isso. Ribeirão Preto é bem pior. Muito pior que aqui. Você vai em outras cidades aqui da região, não vamos nem dizer o nome, mas é muito claro, é muito evidente que Jaboticabal não é a pior. Mas é a empresa de pavimentação. Mas, Turbina, nós vamos ter que chamar você mais vezes aqui, porque, olha, o assunto é inesgotável. Eu quero agradecer a sua participação. Nós estamos já no minuto final. Turbina, e com as suas considerações finais, o que a gente pode fazer para melhorar, em geral, o trânsito? Uma coisa bem rápida e sucinta. Eu tenho um tema e um lema lançado, que nós precisamos ser coerentes, pacientes e ser gentis no trânsito. Eu acho que a gentileza é que falta, sabe? Muita coisa acontece porque as pessoas não se dão conta que ela pode começar a mudar através dela. O dia que a gente começar a mudar o nosso comportamento, eu acho que a amplitude vai ser muito mais fácil de atingir. É a educação. Turbina, obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. Nós queremos chamar outras vezes aqui, viu? E nós temos outros assuntos, inclusive o terminal rodoviário, o projeto Ler é Saber, tem várias coisas. Vou marcar depois com você e com o secretário de obras, tá? Quem indicou você para o nosso programa foi a nossa querida e companheira, colega Miriam Góes. Né, Matheus? Te agradeço muito. E muito. aí, só para finalizar, é o que um dia o André Felipe no trânsito me perguntou: pai, por que o senhor nunca buzina? Eu não buzino porque eu acho uma falta de educação e não tem necessidade. Turbina, obrigado, André Felipe. Muito obrigado a todos. Lucas, Matheus, Andrezão da René Collor, terça-feira subindo para o canal YouTube o nosso programa e segunda reprisando a partir das 10 horas da manhã. Obrigado, ouvinte. Acalmem os ânimos nesse momento que estão afloradas as emoções, né? Seja você simpático aos petralhas, seja você simpático aos coxinhas, toda divisão só gera prejuízo à nossa sociedade. Vamos manter a boa harmonia, a boa relação. Obrigado a todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado, André Felipe. Muito obrigado a todos. Não desfaçam amizades, tá, pessoal? Não misturem política com esse tipo de... Com certeza. Com a situação. Não vamos dividir, toda divisão é burra. Um grande abraço a todos e até sábado que vem.